Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo 38. Quero pensar com você que está aqui, você que está online também, pensar o tema: o que acontece quando Deus cura as nossas feridas? O que acontece quando Deus cura as nossas feridas? Irmãos, esse texto aqui é um texto que traz, assim, preocupação, porque Isaías foi o homem, o profeta, que foi levar uma palavra para o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um bom rei, teve experiências gloriosas, mas também passou por muitos percalços. Ele foi duramente afrontado por Senaqueribe, rei da Síria. E naquela ocasião, nos capítulos anteriores ao capítulo 38, ele teve experiência assim de, ele vê que a situação não estava boa, e ele buscou o Senhor, e o Senhor interviu, e o Senhor deu a direção para ele. Mas nesse capítulo 38 ele é diretamente confrontado, agora não pelos inimigos, não pelo exército de Senaqueribe, ele foi confrontado pelo próprio Deus. Eu fico pensando, irmãos, como estava o coração de Ezequias quando ele recebeu a visita do profeta, e o profeta o confrontou. Para nós entendermos melhor, vamos ao texto, capítulo 38, de 1 até o verso de número 6, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor. Vamos ler o restante da frase? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentareis aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a cidade, e eu defenderei esta cidade. Só até aí. Irmãos, esse texto aqui é um relato que deixa qualquer pessoa desanimada. Ele começa logo dizendo que Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Como diz o pessoal brincando, ele estava já com o pé na cova. Ele ia encontrar com Deus. Irmãos, o rei Ezequias estava passando por uma grave crise política e espiritual. Além de ele receber essa notícia, a visita do profeta, ele estava passando por essa crise política e espiritual. Os inimigos estavam saqueando a cidade, vinham marcando o território através do poderoso exército do rei assírio Senaqueribe. E quase sem forças, com suas forças se esvaindo, Ezequias clama ao Senhor por misericórdia e pede a intervenção do Senhor. E deve ser assim sempre, irmãos.
não somente quando estamos atravessando um momento difícil na nossa vida espiritual. Nós devemos buscá-lo sempre, porque Deus intervém e salva Israel. E o rei da Síria é derrotado, conforme descreve o profeta Isaías no capítulo 37, versos 37 e 38, que diz assim: assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Morreu Ezequias com 59 anos. Irmãos, com a morte de Senaqueribe, aparentemente a situação de Ezequias acalmou. Entretanto, o sofrimento de Ezequias não parou. Ele não parou porque ele recebe essa palavra: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, como nós podemos experimentar a ação de Deus nas nossas vidas diante de uma palavra essa do verso de número 2? O que fazer em tempo de angústia? Quando você está sofrendo, quando você é acometido de uma enfermidade, quando você perde a sua família, você perde a sua empresa, você perde as coisas que você conquistou. E eu fico pensando que caminho tomar, onde buscar solução para essas situações. Veja só o que diz João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, isso acontece quando nós deixamos de servir aos deuses estranhos e passamos agora a servir ao Senhor. Significa que com a nossa decisão de seguir a Jesus, vai vir as tempestades, vai vir as dificuldades, vai vir a angústia, vai vir as aflições, mas o texto diz para que nós possamos ter bom ânimo. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Jesus nos ensina primeiro a ter paz. E a melhor coisa deste mundo, quando estamos vivenciando ou vendo alguém passar por essa situação, é ter aquele alento, paz. Segundo, ter bom ânimo. Irmão, nós estamos atravessando um momento no nosso Brasil, no nosso país, um momento difícil. A violência está campeando, a violência tem aumentado a cada dia. Nós temos visto atrocidades acontecendo em todos os espaços, nos ambientes familiares, nos ambientes empresariais, nos ambientes estudantis. É isso que nós temos visto. E uma das coisas que tem mais afrontado a nossa sociedade é a morte de mulheres. É a que o termo jurídico chama de feminicídio. Como as mulheres têm sido atacadas em todas as escalas. Irmãos, são esses envolvimentos, são essas situações que nós estamos presenciando. São elementos que nos levam a vencer. Uma das coisas, irmãos, que nós aprendemos é que as aflições são ferramentas que Deus utiliza para fortalecer a nossa fé. Quando vier a aflição, a angústia, a perturbação, quando vier sobre você a perseguição, você vai aprender que nesse momento Deus, Ele não esqueceu de você, não esqueceu da igreja, não esqueceu de nós, servo de Deus. Sim, foi nesse turbilhão, nessa tempestade física e espiritual, que Ezequias é acometido de uma enfermidade mortal. Por isso temo o que acontece quando Deus cura as nossas feridas.
Irmãos, o que são feridas? Feridas são lesões produzidas no organismo por chagas, é o que estava acontecendo com Ezequias. Ferimento, choque, ofensa, agravo, injúria, mágoa, etc. Tem uma gama de situações de feridas. São feridas físicas, mas também são feridas emocionais. Você já teve a experiência de ser ferido na alma? Quantos de nós, na nossa existência, nós somos feridos na alma? E nós chamamos isso de ferida emocional. Quantas pessoas passam por traumas na infância ou durante a sua vida, e aquilo vai se projetar lá na frente, que causa tristeza, angústia. Certa feita, Davi, o grande Davi, ele disse: por que estás abatido a minha alma? A dor de Davi, irmãos, era uma dor profunda. E ele escreve uns salmos, dizendo: por que está abatido a minha alma? Irmãos, essa enfermidade de Ezequias era mortal. E nós vamos aprender nessa noite quais são as lições que Deus quer nos ensinar nessa experiência trágica, desesperadora de Ezequias. Em primeiro lugar, irmãos, o Deus que cura as nossas feridas, Ele faz do sofrimento um instrumento de quebrantamento. Deus permitiu que aquela chaga chegasse no coração de Ezequias, porque Deus queria ensinar Ezequias. E quais são os elementos que o texto nos ensina? Primeiro, Deus envia o profeta. O profeta tem o papel de anunciar o juízo de Deus, falar aquilo que Deus manda. E como nós reagimos quando alguém fala para nós a verdade da palavra de Deus? Às vezes você lê a Bíblia, o texto, e o Espírito Santo fala o seu coração. Nós temos duas saídas: ouvir a voz de Deus e obedecer, ou ouvir a voz da palavra e não fazer nada. Ou então alguém vai na nossa casa, ou alguém vai conversar com a gente, e você fala para a pessoa que é o seu conselheiro, e esse conselheiro fala para você a verdade. Irmãos, qual foi a reação de Ezequias mediante a esta palavra? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a sua casa, irmãos, é sentença de morte. Mas Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a glória eterna. Deus nos criou para que vivêssemos nesta terra para glorificá-lo, exaltá-lo. Nós não fomos criados para ir para o inferno, nós fomos criados para ir para o céu, nós fomos criados para viver nessa terra, para testemunhar do grande amor de Deus. Parece duro essa intervenção de Deus através do profeta. Davi passou por essa experiência, irmãos, quando foi advertido por Natã. Em 2 Samuel capítulo 12, de 1 a 9, tem um relato do profeta Natã. O profeta Natã conta a história da ovelhinha pobre, que era Urias, e do rico, que era Davi. Davi cometera 2 pecados. Primeiro, ele adulterou, e depois ele cometeu homicídio. Mandou colocar Urias na frente de batalha, e Urias morre. E Natã conta essa história da ovelhinha pobre e do rico. E quando Davi ouve a história, disse: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Disse Natã a Davi: tu és esse homem. Davi não se revoltou contra Natã, porque Natã era o profeta de Deus. Natã era um homem que queria colocar ordem na casa de Davi, irmãos. Nós temos ainda uma outra experiência, a experiência de Saul. Irmãos, qual é a diferença de Saul para Davi?
Saul foi advertido, mas não se humilhou, não mudou de vida, e Deus se retirou dele. É isso que Deus faz, irmãos, quando nós não nos humilhamos, quando nós não colocamos a coisa em ordem, Deus se retira, como se retirou de Saul. Mas Davi foi o contrário. Davi se arrependeu, confessou os seus pecados, e o próprio Davi escreveu o Salmo 51, os versos 10, 11, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não torna a dar-lhe a alegria da tua salvação, não retire de mim o teu espírito. Sim, irmãos, Davi passou por essa experiência, mas a diferença é que Davi era um homem de Deus. Davi se arrependeu dos seus pecados, e nesse Salmo 51 ele confessa a Deus o seu erro. É isso que Deus quer que façamos. O que aprendemos, irmãos, nesses dois casos, Ezequias e Davi? Precisamos nos arrepender dos pecados e nos humilhar na presença do Senhor, como diz Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Em 2 Crônicas 7,14 lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Humilhar, orar, se converter dos maus caminhos são atitudes que demonstram arrependimento. E quando eu me arrependo, e quando eu volto para Deus, Deus começa a agir na minha vida, Deus começa a agir na sua vida, Deus começa a agir na minha família, Deus começa a agir na igreja, Deus começa a agir no lugar onde moramos, Deus começa a agir na nossa nação, Deus começa a agir no mundo. A palavra de Isaías, irmãos, mexeu com as entranhas espirituais, emocionais de Ezequias. Ele fez duas coisas, que está no verso de número 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele fez duas coisas, irmãos, que denota arrependimento, que denota mudança de vida. A Bíblia diz primeiramente que ele orou. Quando eu vou a Deus, oro a Deus, Deus vem ao meu encontro. Segundo, ele chorou muitíssimo. Verso de número 3, disse ele: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Não foi pouco não, irmãos. Ele alagou o espaço, ele alagou o lugar onde ele estava orando. Ele chorou. Queridos, a oração verdadeira comove o coração de Deus. O que houve ali foi quebrantamento, humilhação. Veja o que diz Salmo 51:17: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, o que acontece quando Deus cura as nossas feridas? Ele faz do sofrimento, um momento da ação de Deus. Segundo lugar, Deus, quando Deus cura as nossas feridas, Ele responde à nossa oração. Mateus 7,7 diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Deus tem prazer em responder a nossa oração. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. O verso seguintes, que é o verso de número 4 e 5, revela isso.
Deus tem prazer em responder a nossa oração. Verso 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, irmãos, Isaías acabara de sair de repreender, de advertir Ezequias. Ele ficou ali por alguns minutos, em audiência com Ezequias, deu a palavra, põe a sua casa em ordem. Instantaneamente, logo em seguida, Ezequias, ele cai chorando, ele ora a Deus, busca a Deus. E quando Isaías vai descendo as escadas do palácio, Deus fala ao coração de Isaías, dizendo, vai, volta, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Talvez você pensa, o meu caso não tem solução. Eu digo para você, sim, tem solução. Tem solução quando você se arrepender, quando você se humilhar, quando você voltar para Deus. Irmãos, entende porque Deus tem prazer em responder a nossa oração? Veja só o que diz Jó, capítulo 42, 7 e 9. Jó passou por essa situação, talvez na terra eu não conheço nenhum homem que passou tanta angústia, tanto sofrimento como Jó. Veja o que ele diz no verso 42, 7 a 9. Jó disse, tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Ele estava se referindo aos 3, entre aspas, amigos de Jó. Então foram a Elifaz, o temanita, a Bildade, o suíta, e a Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes disse, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus aceitou o sacrifício que Jó estava fazendo pelos seus amigos. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus começa a virar o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Jó tinha todo motivo, irmãos, para não orar pelos seus amigos, porque os seus amigos em momento nenhum foi na sua casa para acalentar o coração, para aconselhar, para dar uma palavra boa. Pelo contrário, só falava palavras que magoou o coração de Jó. Dizia que aquela situação de Jó era porque ele tinha pecado, é porque ele estava em falta com Deus. E Jó tinha todo motivo para não orar, mas a Bíblia diz que mesmo assim, irmãos, Deus usou Jó. E veja só o que aconteceu com Jó. Veja só o que aconteceu com Ezequias. Ezequias ganhou mais 15 anos. A Bíblia diz que anteriormente, lá no capítulo 1 de Jó, Jó perde a família, perde os bens, perde a sua fazenda, perde tudo. E agora no capítulo 42, veja só o que aconteceu. Deus acrescentou tudo em dobro. Devolveu mais 10 filhos, teve mais 10 filhos, devolveu os bens, devolveu a família, viveu ao todo 140 anos. Isso diz alguma coisa para você, para mim? Que vale a pena servir ao Senhor? Que vale a pena orar a Deus? Que vale a pena chorar aos pés do Senhor? Que vale a pena interceder pela família, interceder pelos irmãos, interceder pela nação, interceder pelos missionários, interceder pelo lugar onde nós moramos? Sim, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Voltando ao texto, no capítulo 38, a Bíblia diz que Isaías volta ao palácio e diz, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, darei mais 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, defenderei esta
cidade. É isso que Deus faz, irmão. Quando Deus cura as nossas feridas, Ele ouve a nossa oração. Terceira lição, irmãos, quando Deus cura as nossas feridas, Ele mostra sinais da sua resposta. Qual era a resposta para Ezequias? Qual é a resposta que você quer ouvir de Deus nessa noite? Qual é a resposta que você quer ouvir para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, ainda este ano? Talvez nesses anos anteriores você teve perdas. Talvez você presenciou pessoas que nessa pandemia partiram. Quanto sofrimento a pandemia trouxe para os nossos entes queridos, para a nossa cidade, para o mundo. Mas a Bíblia diz que Ele mostra sinais da sua resposta. Deus tem o seu jeito de responder, Ele se utiliza do sinal. Deus opera do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, porque o nosso Deus, irmãos, é o Jeová Rafá, é o Deus que cura as nossas enfermidades, as nossas dores. Mas quais são as marcas que Ele quer colocar na nossa vida? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, irmãos, passou todo tipo também de situação difícil. Ele se converteu quando ele ia perseguir os crentes na estrada de Damasco. E ele se torna o maior apóstolo da história da Bíblia. Veja o que ele diz na sua palavra: eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Eram marcas das prisões, das perseguições, dos embates, das lutas. Essas marcas eram motivo para glorificar o nome de Jesus. Todo sofrimento, toda perseguição, todos os embates, todas as lutas, não desanimou Paulo. Talvez você esteja passando por esse momento desses embates. Talvez você está fazendo tudo certo e a coisa não está acontecendo. Mas tenha certeza que lá no final, Deus vai te honrar. Deus vai ser glorificado na sua vida. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai exaltar o nome do Senhor. Você vai fazer como Ezequias fez. Porque Deus respondeu a oração de Ezequias, como Ele também lhe responde a sua oração, a nossa oração. Irmãos, Deus quer colocar essas marcas que eu acabei de citar na nossa vida. São marcas internas. A marca da mortificação da carne, a marca do quebrantamento, da obediência, da fidelidade, do testemunho. São essas marcas que mostram verdadeiramente quem você é. Deus hoje, irmãos, quer curar as nossas dores, as nossas feridas. Que feridas Ele hoje quer restaurar? São feridas da alma, do corpo, do espírito. Ele tem todo o poder para fazer isto. Sabe o que você precisa fazer? Sabe o que eu preciso fazer? Sabe o que nós precisamos fazer? Veja o que diz, irmãos, 2 Reis, capítulo 20, verso 7. Diz o texto: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. A Bíblia diz, irmãos, que quando Isaías voltou lá para dar o resultado da oração e do choro de Ezequias, a Bíblia diz que Isaías volta e dá essa notícia: olha, Ezequias, Deus ouviu a sua oração. Você não vai morrer agora, vai viver mais 15 anos. Você vai viver mais 15 anos. Deus vai te usar poderosamente. Irmãos, o que Ezequias fez, o que fez Ezequias para ficar curado? Creio que foi o poder de Deus. Não tenho nenhuma informação sobre o poder terapêutico da pasta de figo. Mas foi o poder de Deus que curou Ezequias.
Assim também como aconteceu com Naamã, do 2 Reis, capítulo 5. Naamã era leproso. Ele recebeu a palavra do profeta: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. A cura de Naamã aconteceu, irmãos, porque ele obedeceu à voz do profeta. Mergulha 7 vezes. A essência disso tudo, irmãos, é humilhação. Deus quer que nós nos humilhemos diante da tua face. Quais são as lições para Deus curar as nossas feridas? Primeiro, irmãos, Ele quer nos elevar à sua presença. Ele quer que sejamos agradecidos. 2 Reis, capítulo 20. Nessa noite, queria orar por você. Você que está aqui, você que está em casa, talvez esteja passando por uma situação difícil. O que nós aprendemos nessa noite, irmãos, que quando Deus cura as nossas feridas, Ele faz do sofrimento um instrumento de quebrantamento. E foi esse instrumento de quebrantamento que levou Ezequias a buscar a Deus, a se humilhar, a chorar. Porque Deus respondeu à oração de Ezequias. E Ele mostrou sinais da sua resposta. Deus tem uma resposta para você nessa noite. Deus tem uma resposta para a sua ansiedade, para a sua preocupação. Deus tem uma resposta para cada um de nós. Para você que está desanimado, para você que não consegue mais vir à casa do Senhor, nessa noite Deus quer te levantar. Nessa noite Deus quer te visitar, ou te revisitar, ou Deus quer restaurar aquilo que foi perdido na sua jornada espiritual. Você é filho de Deus. Você foi salvo para servir. Você foi salvo para glorificar a Deus. Portanto, nessa noite, se levante, se coloque em pé. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Fiquemos em pé, irmão. Você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa também, se coloque agora na presença de Deus. Deus, Ele pode realizar muitas coisas. E uma das coisas que Ele quer fazer, irmãos, é levar você ao quebrantamento. Pai querido, Pai amado, louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. E o que nós aprendemos aqui nessa noite, Pai, é que possamos colocar em prática. Mostra a fidelidade, mostra que não há caso perdido, mostra que mesmo diante de uma enfermidade mortal, Deus pode curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez você esteja vivendo essa realidade, mas nessa noite creia que Deus pode te visitar e te abençoar. Senhor amado, muito obrigado pelo que o Senhor nos ensinou nessa noite. É para a glória e honra do nome de Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.